terceira sessão ordinária do Tribunal Pleno Jurisdicional. Cumprimento os meus pares, os eminentes desembargadores, o vice-procurador, seleta assistência. Informo ao Pleno as ausências justificadas da desembargadora Cesarinete Angelim, em gozo de férias, e a desembargadora Regina Ferrari, também em gozo de férias. Dou por aprovada a ata da última sessão, realizada no dia 8/2 do corrente ano. E, senhores, já anuncio para julgamento o item 1 da pauta, é o mandado de segurança 1382/16/2016, da relatoria da eminente nossa decana Eva Evangelista, desembargadora Eva Evangelista, o impetrante aqui é Adson de Lima Silva, advogado Roberto Alves de Sá, Lucas Messias Viga, impetrado governador do Estado do Acre, procurador do Estado Daniel Gugel Linar, impetrado também Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, procurador doutor Daniel Gugel Linar. Desembargadora Eva, Vossa Excelência tem a palavra. Pois, Vossa Excelência, se me permite aqui, eu não liguei logo o computador, eu já estou chegando nele. Também estou ligando o meu. Estou abrindo aqui o site. Não, aqui tá bem. Foi eu que. Não era problema não. O problema era mesmo. Era porque eu não tinha ligado mesmo. Mas tá tudo certo. Acho que tá, né? Até agora tá. Peraí. Senhora presidente, Pois não, desembargador. 10 pares do procurador, Cosme Lima de Souza, senhores servidores, e eu estou a denegar segurança, mas inicialmente dá uma preliminar, que é prejudicial de mérito, de decadência. Estou afastando. E de falta de interesse de agir. A outra preliminar, também afastei. E no mérito pela denegação da segurança. Vice-procurador. Senhor presidente, cumprimento Vossas Excelências e o parecer dos autos eu ratifico, foi pela denegação da segurança também. Pois não. Acompanharam a eminente desembargadora relatora, o desembargador Samuel Evangelista. Todos os membros acompanharam a eminente relatora com a rejeição das preliminares e pela denegação da segurança. Só falta aqui o eminente desembargador Roberto Barros. Acompanha a relatora integralmente. Acompanha, né? Então, decide a preliminar de decadência rejeitada, a unanimidade, de ausência de interesse de agir também rejeitada, a unanimidade, e no mérito, decide o tribunal a unanimidade de denegar a segurança nos termos do voto da relatora. Senhores, o item 2 é a revisão criminal 10.661.02/2016, também da relatoria da eminente desembargadora Eva Evangelista, com a revisão do eminente desembargador Pedro Hans, aqui o revisionando é Deusimar Gomes Cortez, os advogados Elton Frank Silva dos Santos, Armando Fernandes Barbosa Filho, Mário Rosas Neto, Gustavo Lima Rabin, Atami Tavares da Silva, Efraim Santos da Costa, Vitor de Araújo Brum, Everton José Ramos da Frota, e o revisionado é o Ministério Público do Estado do Acre. Consta aqui o eminente procurador, doutor Cosme Lima de Souza. Desembargador Eva, seu voto foi... Pela improcedência, né? Pela procedência, né? Não, improcedência. Ah, improcedência. Improcedência. E o Ministério Público? Eu ratifico o parecer, Excelência, pelo indeferimento. Desembargador, todos
Com exceção, que não tem aqui, desembargador Roberto Barros. Também estou acompanhando o voto da relatora. Acompanha, né? Pois não. Então, decide o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal. Obrigado. Senhores, o item 3 da pauta é a revisão criminal 1001-513-26/2016, da relatoria do desembargador Samuel Evangelista, e a revisão do desembargador Pedro Ranzi, revisionando Marcelo Augusto Cunha de Menezes, defensor público Dr. Rodrigo Almeida Chaves, revisionado Ministério Público do Estado do Acre, e Sua Excelência, o desembargador Samuel, a revisão foi pela... Aqui eu não estou conhecendo, Excelência, senhora a presidente. prescrição, né? Não estou conhecendo, mas de ofício estou reconhecendo a prescrição e declarando extinta a punibilidade. Ok. Ministério Público Eu ratifico o parecer, excelência. ratifica, né? Então, todos os embargadores acompanharam o eminente relator. Então, decide o tribunal, unanimidade, não conhecida a revisão criminal, declarando de ofício a ocorrência da prescrição das penas impostas a revisionando e declarando extinta a punibilidade. Senhores, o item 4 é a revisão criminal 1001-783-50 de 2016. Relatoria do eminente desembargador Júnior Alberto, revisão da desembargadora Eva Evangelista, revisionando a Geraldo Gomes de Oliveira, defensor público Rodrigo Almeida Chaves, revisionado o Ministério Público do Estado do Acre. Sua Excelência, o eminente relator, também conheceu a ocorrência da... Declarou, né, desembargador, de ofício, a prescrição e julgou extinta a punibilidade. Aqui... Só esclarecendo, senhora presidente? Pois não, desembargador. É que a matéria de prescrição que ele deduz na revisão é a prescrição retroativa. Eu estou acolhendo a prescrição, estou julgando procedente a revisão, mas só que o tipo de prescrição que eu estou reconhecendo é de ofício, que é a prescrição intercorrente. Ah, entendi. E aqui, o desembargador Pedro Ranzi, Meu sentido, senhor. desembargador Samuel. Senhora presidente, eu chego ao mesmo resultado, né? Declarando a prescrição, reconhecendo a prescrição e declarando extinta, só muda um pouquinho que eu não conheço a revisão. Eu faço de ofício o reconhecimento da prescrição. A desembargadora Eva, como Acompanhei. revisora, acompanhou, né? Então, decide o tribunal unanimidade, conhecida a revisão. Senhora presidente, eu Pois não. tenho o mesmo entendimento do desembargador Samuel, que não se deve conhecer da revisional, porque não estariam preenchidos os requisitos, faltou, senhor. mas de ofício defere o reconhecimento da prescrição. Só um minutinho. O embargador Samuel não está conhecendo porque não preenche os requisitos. É isso, embargador É o Samuel? cabimento naqueles casos dos 621. É verdade. Mas de ofício reconhece, né? Aí sim, de Eu ofício. chego também a essa mesma conclusão. Foi a minha, É porque Foi a minha o problema observação. É que o julgamento anterior do desembargador Samuel foi por esse fundamento. Foi. Era prescrição também, só que ele não conheceu da revisão, ao entendimento que a revisão é incabível para essa hipótese. Porém, como está constatada efetivamente É a matéria de direito público, né? prescrição, né, ele não é só questão da fundamentação da decisão. Né? O desembargador Júnior está entendendo que é o caso de conhecer a revisão. De conhecer, mas não declarar a prescrição intercorrente, né? Só a... Isso. Senhora presidenta, para não haver discrepância do meu linha de pensamento, eu estou também a aderir ao posicionamento externado inicialmente pelo desembargador Samuel, de não conhecer, dada a via eleita escolhida, mas reconhecer de ofício o desembargador relator como devida vênia a prescrição da pretensão executória. Eu ainda indago a Vossa Excelência, vai manter ou vai adequar, porque no final vai ser reconhecida a prescrição da pretensão, né? Vossa Excelência vai manter o voto, tal como lançado. Estou só lhe indagando, Excelência, mas... Se houver consenso da Corte, eu posso adequar meu voto para
não Para havia. não né? conhecer e declarar. Foi a observação que eu tinha feito, mas depois eu conversei com o seu relator agora pela manhã. Porque, em verdade, esse tema ele não deveria nem ser... Quer dizer, tomamos conhecimento, sim, mas não como matéria de ação revisional. Né? Eu acho que tem que ser conhecida para efeito de reconhecer a prescrição, né? Porque senão não conhecer não é possível. Né? É porque ele alegou na revisão a ocorrência de prescrição, né? E já foram transitados em julgados todos os recursos, né? Então, pois não. Desembargador, eu tenho dificuldade, agora por conta da votação no processo anterior, que a via eleita da revisão, salvo melhor juízo, os senhores conhecem muito mais, não comporta essa previsão de suscitar a prescrição, da forma como ele fez, pela via eleita. O problema, desembargador, é que a prescrição aqui ela é intercorrente, ela é depois do... o recurso demorou a ser julgado lá na Câmara Criminal, e quando voltou para... É a única forma de se... Não havia pelas vias recursais normais como se conhecer dessa prescrição. É o único instrumento. É aquela história. Justamente isso aqui me demandou um grande... Vice-presidente, eu vou manter o meu voto como lançado, porque essa prescrição aqui, ela não é aquela prescrição retroativa, não é aquela prescrição pela pena em abstrato, que pode ser... Isso aqui foi depois do trânsito em julgado do acórdão. E é Vossa Excelência quem suscitou. Sim, porque Eu mantei meu voto. Não foi nenhum pedido do revisionando, né? Não, houve o pedido do revisionando, mas só que pela prescrição retroativa. Então, Outra. Eu verificando que não houve a prescrição retroativa, eu estou aplicando a prescrição intercorrente por conta de que o problema dessa prescrição ocorreu por conta da demora no julgamento do recurso na Câmara Criminal. mais um motivo, eu penso, de não conhecer. Se ele está levantando uma matéria que não é de hipótese da revisional, então não conhece, mas defere aquilo que o relator entende que deva ser. De ofício. O tribunal, no caso, a gente vai ter que encontrar uma coerência aqui. É porque a matéria de fundo está dando coincidência, mas pode ser que não ocorra. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Em ambos os casos, a matéria de fundo está se reconhecendo a prescrição. Só que a solução processual está distinta. Na medida em que, no voto do desembargador Samuel, ele não conhece da revisão criminal e diz que a via é inadequada. No desembargador Júnior, ele conhece, se ele está conhecendo, porque está entendendo que a via é adequada. adequada. E eu estava olhando uma das hipóteses... Aquele primeiro nós não conhecemos e Isso, e aqui nós vamos conhecer para reconhecer... Assim, sobre o aspecto dos revisionandos aqui, o efeito prático para eles é o mesmo. Só para efeito de jurisprudência do tribunal de coerência. Está distinto, entendeu? No mesmo assentada, uma hora não conhece e no outro conhece. Entendeu? Só queria entender, alcançar essa compreensão de como não se conhece para reconhecer a prescrição. Como é que se conhece de algo e, ao mesmo tempo, se reconhece o que está no processo? Não conhecer da revisional. Não se conhece do que está no processo. Pois é, mas desembargador tem uma questão processual interessante. A gente não reconhece. A gente está dando de ofício, não? De ofício. O assunto veio ao conhecimento do... É como, então, a que título, que natureza essa nossa decisão? É de habeas corpus? Qual é a natureza? Aqui poderia ser um habeas corpus, poderia ser até um requerimento, né, dele. Ele poderia, inclusive, ter vindo com um requerimento, dando ciência. A minha preocupação, desembargadora Eva, é que essa questão da revisão criminal, ela está um tanto banalizada, né? Está se utilizando a revisão criminal para tudo. o não conhecimento é porque não está dentro das hipóteses do... Sim. Embora o desembargador... 608. É porque tem uma das... eu vou pedir vista, é porque tem uma das hipóteses do, está tão do fácil. 621, que é o seguinte, ó. Sim. Samuel, é porque tem um que diz que se não comporta interpretação extensiva, mas... Peraí, professor. É o inciso 3, mano. A gente conhece como? Quando após a sentença se descobrirem novas provas, Eu circunstâncias determinam citei autorizam a isso diminuição lá da pena. por isso que eu não votei. Porque eu estava contrariando a decisão do colega. O fato de não estar Aqui, ser talvez, hipótese taxativa, para mim, É justamente o inciso 3º, ó. Quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado, não é o caso, Não é o ou caso. de circunstância que determine
ou autoriza a diminuição especial da pena. O que é que eu estou querendo dizer com Também isso? não é o caso. Ora, se a Também não. revisão é cabível para uma hipótese que determina ou autoriza a diminuição da pena, Mas aí ele... Mas não mas Mas eu não é quero interpretação. saber Pena, se né? cabe interpretação diversa do que está aqui, que seria uma interpretação Extensiva, extensiva, né? na verdade, né? Se Eu- cabe a prescrição para essa hipótese, entendeu? Eu vou O pedir voto é vista. taxativo, não é Eu vou pedir extensivo, né? vista. É bom. Eu também vou me afirmar, porque, Porque eu também ainda eu não acho que consegui depois a gente entender traz que um não se possa entendimento aí que- vencer e ao mesmo tempo sair por dou uma outra. Então, após votar, o relator pediu... Desembargadora Sona. Não, eu vou aguardar, porque eu também ainda pretendo fazer um estudo sobre o assunto, sobre a matéria. Adoro, eu mantenho o meu voto. Vou manter o meu voto, não conhecendo do recurso, entretanto, reconhecendo a prescrição, tal qual como reconheceu Sua Excelência o relator. A matéria me parece Após votar. matéria de direito público, né? E considerando, mesmo não estando elencado no que dispõe, no que determina o inciso terceiro do artigo 621, mas que se aplica, me parece que deve se aplicar aquela máxima de que quem pode mais, pode menos. Se a questão, se o tribunal pode autorizar, reconhecer a diminuição da pena, diminuição especial da pena, ele pode com muito mais consistência reconhecer a prescrição. Seria uma interpretação extensiva do Pois é, a impressão que... Senhora presidente. Vai ter, por pedir enquanto, também, meu voto. todas as Votei. vezes, desembargador Samuel, eu vou retirar meu voto no processo anterior para ser coerente depois, porque depois vai dar problema. Vai finalizar um julgamento não conhecendo, Eu já anunciei aí o vai que... julgamento, Não, mas não encerrou a sessão, então dá para... né, até a proclamação, não. Não, ok. mas até o fechamento da sessão. Vou deixar do jeito pra não errar. Porque a minha preocupação, eu só estou pedindo vista para não ser incoerente com relação aos votos, entendeu? Ou não conhece, ou conhece... Tem que ter uma linha só. Que foi a comentário de A você. minha observação na conversa, mas eu não, depois o colega me convenceu que é intercorrente, mas eu vou também me reservar para... Quanto à matéria que é intercorrente, eu não tenho dúvida não. A matéria de fundo, o voto do desembargador está perfeito. A questão é só processual. Vai pedir Se vista conhece, também no vou primeiro? pedir vista dos dois. Nos dois? Dos dois. Então o desembargador Júnior conheceu Conhece e Eu reconhece a conheço prescrição. e aplico de ofício a prescrição intercorrente. Eu vou me filiar, desembargador, ao entendimento do desembargador Júnior, exatamente com esse entendimento do que É porque se dispõe. pode reduzir a pena, Se pode reduzir a Imagina pena, esse se Aí não pode muito extinguir. mais. É que tivesse tipo de prescrição, na verdade. Eu vou ficar também ainda com o meu voto, por enquanto. Como desembargador... Eu quero ver o item 3, que o desembargador Roberto Barros agora disse que não acompanha. Pediu visto. Pode fazer isso. Eu revejo. Nesse caso também, eu voto do desembargador. Aqui não fechou. Mas aí, quando é para seu voto, pode os outros revisar. É assim. Vossa Excelência foi pelo não conhecimento. Declara de ofício. Porque se for essa fundamentação Você está entendendo como é que eu conheço? Eu vou conhecer como da situação desse cidadão. Mídia de ofício, eu preciso ter um processo. Ter uma ação. Sem ação não existe. isso na sua interpretação, Então vamos. por analogia, Deixa eu ver aqui que eu me distraí. Foi isso aqui. Pedi aqui um quantitativo de Os processo. demais vão manter os votos, né? No item 3. E o desembargador Roberto pediu vista também agora. Barros, né? Esse é o quarto, né? Samuel, Laudinei. Então ficou, após votar o item 4, após votar o relator pelo conhecimento da revisão criminal, declarando de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente das penas impostas revisionando, na ação penal, número 510-14, declarando extinta a punibilidade,
o que foi acompanhado pelo desembargador Francisco Djalma. Pediu vista o desembargador Roberto Barros, se reservando os demais a votarem após a apresentação do voto vista. Divergentes, os desembargadores Samuel Evangelista, Valdirene Cordeiro e Laudivon Nogueira, tão somente para não conhecer da revisão criminal, todavia reconhece de ofício a prescrição, declarando distinta punibilidade do revisionado. O item 5, senhores, continuando a nossa pauta, são os embargos infringentes de nulidade 572, 16, 2009. Relatoria do desembargador Roberto Barros, revisão da desembargadora Valdirene Cordeiro, e eu passo a presidência dos trabalhos, desembargador Djalma, a Vossa Excelência, que eu estou impedida nesses autos, o termo de audiência, juntado às folhas 132 e 133, na apelação. Ok, Excelência, eu cumprimento a Corte, Sua Excelência, o Procurador de Justiça, bem como os servidores, as demais pessoas aqui presentes, advogados. Excelência, trata-se, como esclareceu, como já chamado por Vossa Excelência, de embargos infringentes, não é isso? E de nulidades, cujo embargante é que Ivanildo Siqueira da Silva. Deixa-me ver como está a votação aqui. Me parece que... Parece não. A matéria já está em todos os votos. Apenas eu estou divergindo no sentido de prevalecer o voto que eu prolatei na Câmara Criminal. Então, por maioria, negou-se provimento aos embargos. Retorno, presidência, Vossa Excelência. É só um pouquinho que eu estou dando a sentença com a situação dele. Pois não, pois não. É o 5. Só determinar, Excelência, a execução provisória. Ok, determina, por via de consequência, determina a execução provisória. Do embargante, né? Citou, por favor. Ok, retorno à presidência, Vossa Excelência. Pois não. O item 6 da pauta, senhores, é os embargos infringentes de nulidade 145, 38, 57 de 2015. Relatoria do desembargador Júnior Alberto, a revisão da desembargadora Eva Evangelista. O embargante aqui é Lucas da Silva Cabanelas. Defensor público é o doutor Gilberto Jorge Ferreira da Silva. O embargado é o Ministério Público do Estado do Acre. E consta aqui da votação, senhores, os eminentes, a relatoria do desembargador Júnior Alberto pelo provimento do recurso ao Ministério Público. Ratifica o parecer? Sim, Excelência. A revisão da eminente desembargadora Eva Evangelista, que acompanha o eminente relator. Só a divergência aqui, senhores, dos eminentes desembargadores da Câmara, que é o desembargador Samuel Evangelista e Pedro Ramos. Os demais todos acompanharam o eminente relator. Então, decide o tribunal, por maioria, dar provimento dos embargos, nos termos de voto do relator e das notas taquigráficas. Divergentes desembargadores Samuel Evangelista e Pedro Ramos. O item 7, senhores, são os embargos infringentes de nulidade 43, 51, 87. Relatoria do desembargador Júnior Alberto, revisão do eminente desembargador Samuel Evangelista. Embargante aqui é Flávio Bezerra dos Santos, defensor público Gilberto Jorge Ferreira da Silva. Embargante também Aleilson da Costa Oliveira. Embargado Ministério Público Estado do Acre, Procurador de Justiça, Dr. Cosmo Lima. Desembargadora Eva, aqui consta o seu impedimento em face do parecer da Isso. Procuradoria.
É o 7. Aqui, desprovimento, o eminente relator foi pelo Eu votei. desprovimento. Só, por favor, desconsidere meu voto. Eu não sei Ok. como é que eu votei. Uhum. Nem lembrar desse O processo. eminente relator foi pelo Certeza de não ter. desprovimento. O Ministério Não, Público já votaram ratifica, isso né? Ratifico o parecer, foi pelo provimento, excelência. Pelo provimento. É normal. Aquilo ali é tudo, né? Pois é, mas eu Aqui nem, é pelo eu improvimento, não votei, o eu não relator. entendo. Por que saiu esse voto aí? E foi Estava acompanhado autorizado por pelo impedimentos. item 7. Deixa eu ver. Pelo revisor, consta só aqui a divergência do eminente desembargador Francisco Djalma. Foi pelo provimento. Declaração de voto, né? Declaração de voto no... Então, decide o tribunal por maioria negar provimento dos embargos nos termos do voto do relator divergente, o eminente desembargador Francisco Djalma. O 8. Se eu vejo aqui, estava preso. Está preso? Eu acho que está preso. Ok. Uhum. Agora, Senhores, que consta em- meu impedimento. A última é continuação do julgamento. O desembargador Roberto Barros pediu vista dos embargos infringentes unidade 440271. Relatoria do desembargador Francisco Djalma, revisão do desembargador Laudivon Nogueira. O embargante aqui é Ramon Cleuto Vitor Sombrinho. Advogado Jonathan Xavier Donadoni. Advogado também João Tota Soares de Figueiredo Filho. Embargado do Ministério Público. Promotor Wildon Maximiano Pérez Neto, a eminente desembargadora Eva, consta aqui o seu impedimento em face também Isso. do parecer. E eu concedo a palavra, então, ao eminente desembargador Roberto Barro para o voto visto. Cumprimento Vossa Excelência, senadora Denise, eminente presidente desse tribunal, em seu nome, os demais pares, senhor Procurador de Justiça, doutor Cosmo, os eventuários. Pedi vista desses autos, porque na última sessão, até a partir de uma lembrança da desembargadora Regina, foi suscitado para eu verificar se esse caso aqui era idêntico a um outro caso que nós tínhamos julgado em outra assentada. O que é que nós julgamos no embargo dos infringentes 21.029 de 90 de 2009? Naquele caso, processo sobre a minha relatoria, o juiz de primeiro grau, ele aplicou a perda do cargo. Porém, ele não fundamentou de maneira concreta a perda do cargo. Ele veio, sentenciou e assim, declara a perda do cargo. Ponto. Aí, vieram os autos ao tribunal, né, e terminou vindo os embargos infringentes aqui ao plenário. Então, naquele caso, eu entendi que, como o juiz de primeiro grau tinha declarado a perda do cargo, era o caso de retornar os autos ao primeiro grau para o juiz fundamentar a perda do cargo ou excluí-la, né, retornando os autos à origem, considerado o erro improcedendo, na medida em que ele não fundamentou a perda do cargo. Então, esse foi aquele caso. Esse aqui é distinto. Esse aqui aconteceu o seguinte: no primeiro grau, não houve a declaração da perda do cargo. E o recurso que veio foi só da defesa. Aí a Câmara, de ofício, declarou a perda do cargo. Quando foi nos embargos de declaração, se não me falha a memória, o desembargador Pedro até eu acho que reviu a posição, e esse assunto, de toda sorte, veio agora ao plenário. Então, nesse caso, a gente não tem como declarar a perda do cargo, porque nós daríamos uma reformácio impédios, porque foi em cima do recurso da defesa. E também não tem como retornar os autos ao primeiro grau, porque o juiz não declarou a perda do cargo. Então, não tem como reconhecer o erro improcedendo. Daí porque, no caso concreto, não tem outra solução na esfera penal que não seja acompanhar o voto do relator e afastar a perda do cargo na esfera penal. Agora tem a esfera administrativa, enfim, tem outras coisas que podem eventualmente resultar na perda do cargo, mas na esfera penal é essa a solução, não tem outra. Com esses fundamentos, eminentes pares, eu vou acompanhar o voto do relator, pelo conhecimento e provimento dos embargos. Senhores, tinha ficado
na última votação, o desembargador, só falta a desembargadora, todos estavam acompanhando o eminente relator, com exceção da desembargadora Valdirene, que ainda não proferiu o seu voto. Senhora Presidenta, eu estou a seguir a linha de voto do eminente relator. Eu me recordo que quando integrava uma outra organização, uma outra instituição, poder, né, que dizem, eu ingressei com um recurso, Sua Excelência, a nossa decana, bem me esclareceu a situação. Se não estiver na sentença, não é condição imperiosa que venha de imediato, né? Consequência, se não estiver na sentença, não será consequência da condenação à perda do cargo. Essa lição me ficou, então eu estou a seguir, literalmente, Sua Excelência, o relator. Então, decidiu prosseguir no julgamento, proferiu o voto vista de eminente desembargador Roberto Barros pelo provimento dos embargos e decidiu o tribunal, então, por maioria, dar provimento aos embargos nos termos do voto do relator e das mídias. Divergentes desembargadores. Era só em cima da perda do cargo. Samuel. Só. Divergente, né? O desembargador Samuel. Agora, evangelista. De todo jeito ele vai cair pelo outro lado. Senhores, findam os julgamentos dessa pauta. Eu, então, faculto a palavra às Suas Excelências, os embargadores e o ilustre procurador. Senhora Presidente, Pois não. ontem à noite eu pedi colocar em mesa uma declaração de voto visto, a continuação de julgamento. É o agravo 0100 424 90. Eu pedi vista. Qual é o agravo? Eu agravo 0100 424 90. Desembargador Pedro Hans, o relator. Mas está muito bem fundamentado, eu acho que essa questão. Já? Só um minutinho, tá? Pois não. Só um número. Um número. Sim. Leva lá. Oi. É rapidinho. Estava com vista, que foi tirado, não sei o que foi que eu... Não, pois é, saiu da... Não, já saiu. Estava com vista. Fica onde, né? Pois é. Senhores, então, a desembargadora trouxe em mesa o agravo 0100 424 90 2016, relatoria do desembargador Pedro Hansen, agravante Ministério Público do Estado do Acre, procurador-geral Dr. Oswaldo Buquerque Lima Neto, agravado JAMO. Desembargadora, Vossa Excelência tem a palavra. Ações à corte, digo, trata-se de um agravo interno, conforme Vossa Excelência recorda, da sessão passada, relator desembargador Pedro Hansen. O agravo interno voltava-se contra a decisão unipessoal de Sua Excelência, que em representação criminal, promovida em desfavor de deputado estadual, o Jamil Asfuri. Objetivando, a representação ela tinha esse objetivo de autorização para apurar a possível prática de delitos. O eminente relator declinou da competência deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Invocou os artigos 109, inciso 4, 27, parágrafos 1º e 53, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal. No voto de Sua Excelência, o desembargador Pedro Hansen votou pela perda do objeto recursal e devolução dos autos, destes autos, ao primeiro grau de jurisdição, por não mais subsistir a causa de prerrogativa de foro, ou seja, o mandato parlamentar estadual. E
Eu digo que na ação, ela figura como representado, né, o então suplente deputado estadual, Jamil Asfuri, daí porque tramitava deste processo no Tribunal de Justiça, ante a prerrogativa de função que lhe era conferida, de foro, por prerrogativa de função. O eminente relator solicitou informações ao presidente da Assembleia Legislativa quanto ao exercício da função parlamentar pelo representado, e a resposta foi que do afastamento das funções desde 22 de novembro de 2016. São os expedientes que constam de folhas 32 e 33 dos autos. Então, como disse, estes autos eles foram distribuídos originariamente a este tribunal por prerrogativa de função do representado, né? Na verdade, se for de prerrogativa de função, ele visa o quê? Visa preservar a independência do agente político do exercício da sua função e garantir o princípio da hierarquia. Eu digo que, durante algum tempo, a interpretação conferida ao tema era de estender o foro privilegiado a período posterior ao término do mandato eletivo. Posteriormente, apenas quando cometido o crime, em razão da função, durante o mandato e atualmente, com o término do mandato, cessado estará o foro privilegiado, tendo em vista que não mais subsiste o cargo em razão do qual detentor do foro representado. Pois bem, não há mais que falar em prerrogativa de função, em foro por prerrogativa de função, após a cessação da função pública. Então, eu trouxe julgados, mas não todos no sentido de que a competência por prerrogativa de função se encerra com o término do exercício funcional que a justifica. Esta questão da interpretação conferida, a questão da extensão do foro privilegiado após o término do mandato, foi muito bem expressa pelo eminente relator em seu voto, produzindo o distinguish necessário. Então, eu digo que cessado, é claro que cessado, o mandato eletivo do representado, então suplente deputado estadual, de igual modo o foro de prerrogativa de função, a justificar o julgamento do processo deste tribunal no estado em que se encontra. Pois bem, eu digo que a decisão que foi prolatada por autoridade competente à época, no caso, desembargador relator, de modo a manter-se válida ante o princípio do tempus regis ato. A Fernando Capês, ele aborda essa questão. Se o agente vier a ser diplomado, deputado estadual, no curso do processo, haverá imediata cessação da competência local e seu deslocamento para o respectivo Tribunal de Justiça, mantendo-se íntegros todos os atos processuais até então praticados, sob pena de derrogação do princípio do tempus regis ato, uma vez que o juiz era competente à época. Pois bem, todavia, embora prolatada a decisão pelo eminente desembargador Pedro Ranzi, então competente à época, essa decisão, ela foi objeto, contra essa decisão foi interposto o agravo, né, pendente de julgamento, circunstância condicionante à eficácia da decisão. Quer dizer, aquela decisão que Sua Excelência, o eminente desembargador Pedro Ranzi, determinou a remessa do foro, a remessa dos autos à competência do Tribunal Regional da Primeira Região, ela tinha uma eficácia vinculante, eficácia condicionante, né, no momento em que foi interposto o agravo regimental. Pois bem, todavia, ausente a competência deste Tribunal de Justiça para proceder o julgamento deste agravo, uma vez que cessou automaticamente o foro por prerrogativa de função. Eu penso, a meu entender, que a solução adequada à espécie, no mesmo molde do voto do eminente relator, é o retorno dos autos à singela instância, ou seja, ao primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Acre, em que o magistrado responsável pela condução do feito, então ele decidirá se ratifica ou não aquela convicção que foi externada pelo eminente desembargador Pedro Ranzi quanto ao declínio da competência à Justiça, declínio de competência de foro à Justiça Federal. O informativo 175 do Supremo Tribunal Federal, ele resume o julgamento do habeas corpus 12.289 acerca da incompetência absoluta e aproveitamento dos atos processuais e tece as seguintes considerações. Rapidinho. A primeira turma, por maioria, deferiu em parte a ordem de habeas corpus para declarar insubsistente os atos decisórios proferidos pela Justiça Militar e determinar a remessa do processo crime à Justiça Federal. No caso, o paciente civil fora denunciado pela suposta prática de crime de uso de documento falso, CPM, artigo 315, por ter apresentado notas frias para regularização de embarcações perante a Marinha do Brasil. Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso. Conseguidor que as atividades do paciente não qualificariam ou inseririam em função eminentemente militar.
pois as notas fiscais falsificadas, utilizadas para o registro de embarcações, teriam atingido bens e serviços de cunho administrativo, não militar. Nada obstante, ressaltou que haveria interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal. Constituição Federal, artigo 194. Reputou que, ao reconhecer a incompetência da Justiça Militar, caberia ao STF somente anular a decisão condenatória. Asseverou que se deveria deixar ao juízo que o Supremo estaria a considerar competente a decisão de anular ou não os demais atos do processo, pois, do contrário, haveria um salto jurisdicional. Aí, neste sentido, aí que eu sublinhei, destacou caber ao juiz federal decidir acerca da subsistência ou não dos atos já praticados. O ministro Luiz Fux acrescentou que, atualmente, a divisão de competência em absoluta ou relativa deveria ter como única consequência remeter os autos ao juízo competente, pois a jurisdição seria una. Registrou tratar-se de tendência decorrente de translatio iudice. Explicou que o juízo competente, ao receber o processo, absorveria a causa e a julgaria, e, se entendesse necessário, poderia renovar os atos processuais. Vencidos em parte os ministros Rosa Weber, relatora, Dias Toffoli, que deferiram o Wright para declarar a nulidade do processo desde a denúncia. E o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a ordem por entender pela competência da Justiça Militar. Então, qual o raciocínio que eu faço nesse momento? Seguindo a linha já perseguida pelo eminente relator. Ora, ele, na verdade, ele declinou de sua competência para o juízo da primeira sessão da Justiça Federal. Tudo bem. Só que esta sua decisão, ela foi, contra esta sua decisão, foi interposto agravo interno, do qual Sua Excelência não pode mais deliberar, e nem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, porque cessou a competência de prerrogativa de função, de foro de prerrogativa de função do parlamentar, do então parlamentar investido no cargo de deputado estadual. Aí, por isso, eu estou com essa digressão, eu estou a acompanhar o relator pela perda do objeto recursal, remessa dos autos ao juiz de primeiro grau. O primeiro grau, qual? O primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Acre. Porque, veja, essa Constituição que eu faço, primeiro grau, porque nós somos o Tribunal de Justiça, então o processo na linha de compreensão do eminente relator, que agora é a minha, irá para o Tribunal de Justiça irá para o juízo, uma das varas, né, de Fazenda Pública do nosso tribunal, para que ali o juízo ratifique ou não essa competência, esse declínio de competência que foi realizado pelo eminente relator. Poderá até ter outro entendimento. E é assim que eu voto, acompanhando o eminente relator, pela perda do objeto recursal, com a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau, primeira instância. Pois não, desembargadora. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso plenário, doutor Edilardo Marques. Seja bem-vindo. Prosseguindo o julgamento, proferiu o voto do vice da desembargadora Eva Evangelista, acompanhando o voto do relator do agravo. E os demais acompanham? Todos acompanham o eminente relator? Sim, excelência. Então, decidiu o tribunal, à unanimidade, declarar a incompetência do tribunal com a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator e das notas aqui gráficas. Porque estava condicionado. Senhores, não há mais processo si mesmo e faculto a palavra aos eminentes desembargadores, ilustre procurador. Facultando a palavra aos eminentes partes. Então, eu declaro encerrada, não havendo mais processo a julgar, declaro encerrada a sessão e desejo um bom dia a todos.